Boa tarde a cada uma e a cada um. Meu caro amigo senador Hélio José, eu quero cumprimentá-lo por presidir esta sessão. Esse é um momento que toca a todos nós e eu vou dizer por quê. Quero cumprimentar também o senhor Michael McGovern. Agradecer muito a fala que ele fez aqui há pouco, que é um exemplo de alguém que tem a solidariedade como uma das razões de ser da sua vida. Quero cumprimentar o meu conterrâneo José Albiraci Silva, ao senhor Mário César Martins de Camargo e à senhora Vera Lúcia Camilo Ribeiro. E dizer a vocês que, embora eu nunca fui membro do Rotary formalmente, eu me considero parte do Rotary. Primeiro por razões familiares. Um tio meu, em Pernambuco, Severino Queiroz, do seu clube, sempre me tratou como sendo um dos sobrinhos rotarianos e não apenas filho de uma irmã dele. Segundo, porque eu tenho com muito orgulho a condecoração Paul Harris, que eu recebi anos atrás. Aqui alguém lembra disso? E eu tenho com muito carinho essa condecoração. Mas, sobretudo, porque eu creio que todos que têm o mínimo de sentimento de solidariedade nas veias é um rotariano. E eu sinto que, por influência materna, paterna, de amigos, de colégio, da minha vida, eu carrego comigo esse lado da compaixão e esse lado da solidariedade. Por isso eu sou rotariano. Sou também pela admiração que eu tenho, pelo fato de que vocês, vou chamar assim, rotarianos, vocês constituem uma coisa que eu considero admirável. Vocês não apenas são solidários, mas vocês são uma família mundial. A sensação é de que quando eu encontro pessoas do Rotary que nunca se viram antes, eles já convivem como se fossem irmãos, com uma manifestação, não direi de solidariedade aqui, porque isso é com os outros, mas de irmandade. Isso me toca bastante. Além disso, nós estamos em um mundo em que a globalização, que provocou coisas boas, mas provocou tantas coisas ruins, como a desigualdade crescente, como a degradação ambiental. Essa globalização, ela tem um exemplo de globalização do bem, que é o Rotary. O Rotary é uma globalização do bem. E anterior à globalização econômica, anterior à globalização comercial. É uma globalização do bem. E quando vemos o senhor McGovern falar da luta pela erradicação do pólio no mundo, nos dá orgulho de saber que pessoas que não são políticas, que não são de governo, que apenas são parte da humanidade, sofrem com a situação da humanidade e lutam para erradicar uma das razões mais fortes do sofrimento, que são as consequências da pólio sobre as pessoas que foram contaminadas, em geral, na idade infantil. Esse é um exemplo muito grande de um trabalho global do bem, querendo resolver um problema tão grave. Há um slogan que eu vi em algum lugar sobre o Rotary que diz que a finalidade é fazer o bem pelos outros. E é isso que a gente vê com a luta contra a pólio. Eu, entretanto, gostaria aqui de fazer uma sugestão ou um pedido para uma luta mais difícil do que contra a pólio, embora possa dizer que não tão importante, alguns achem, que é a luta pela erradicação do analfabetismo no mundo. O mundo global, o mundo moderno, o mundo das letras, tem 700 milhões de pessoas adultas que não sabem ler e que, portanto, são, de certa maneira, deficientes no dia a dia da vida.
Nós, hoje, falamos tanto, Sr. McGovern, especialmente no Brasil, nos riscos de crianças nascerem com microcefalia, ou seja, o cérebro será pequeno. Mas temos milhões de pessoas no mundo que nascem com o cérebro do tamanho normal, mas não se desenvolvem do ponto de vista intelectual por falta de educação. Nós estamos tão atrasados hoje que estamos tratando o cérebro dos seres humanos como o cérebro dos outros animais, cuja única dimensão importante é a dimensão biológica, é o tamanho físico do cérebro. Mas, no caso dos seres humanos, o cérebro tem dois tamanhos. Tem um tamanho biológico, mas tem um tamanho intelectual. O tamanho biológico ele é físico, ele é aquele tamanho, ele tem um peso determinado. Mas o tamanho intelectual depende da educação, das leituras, das amizades. Cresce. O cérebro cresce de duas maneiras nos seres humanos. Biologicamente até nascer, um pouco depois de nascer, porque continua crescendo um pouco, mas pouco, e para. E o cérebro do ponto de vista intelectual, do que ele acumula ao longo da vida, que pode crescer sempre. Pode crescer até o último dia de vida, se nós dermos acesso a informações, à formação também, à educação. Um dia, eu imagino que haverá um encontro do Rotary para comemorar missão cumprida. Não há mais pólio no mundo. Vai chegar esse dia. E o mundo vai agradecer ao Rotary. Mas vai demorar muito ainda para que possamos dizer: ninguém com mais de 6 anos de idade é analfabeto. Todos com mais de 6 anos sabem ler. Esse é um desafio que eu gostaria de ver o Rotary abraçando também. É mais difícil, porque não tem vacina para o analfabetismo. Não tem gotinhas para o analfabetismo. É mais difícil. Tem que mobilizar professores, salas de aula, levar os analfabetos adultos para aprender a ler, que é muito difícil, porque é difícil aprender a ler depois de uma certa idade. É muito difícil. Mas eu acho que dificuldade não é uma palavra que faz medo a rotarianos. Eu creio que rotarianos são capazes de aceitar com tranquilidade os desafios carregados de dificuldades. Por isso, eu deixo aqui esse desafio. Eu sei que já há muitos grupos, clubes rotarianos envolvidos nisso, inclusive em Brasília. Mesmo assim, eu faço questão de dizer: vamos homenagear Paul Harris, continuando a luta contra a pólio, continuando todas as outras formas de solidariedade que caracterizam os rotarianos. Mas vamos trazer como um desafio fundamental para que dentro de algumas décadas possamos dizer que no mundo não tem mais dengue, não tem mais pólio e não tem mais adultos que não saibam ler. Essa é a maneira de homenagear vocês, de manifestar o meu orgulho de estar aqui, o meu respeito por vocês, trazendo mais um desafio. O Rotary, essa globalização do bem, pode muito bem ser um instrumento de luta pela educação em todo o mundo, para que nesse mundo todos tenham acesso a uma boa educação, sem o que não é plenamente livre. Um grande abraço a cada uma, muito obrigado por estarem aqui prestigiando o Senado e nos deixando a oportunidade de estarmos junto com vocês. Um grande abraço para cada uma e para cada um de vocês e muito obrigado por existirem como rotarianos. Parabenizo aí o nosso senador Cristóvão pelas belíssimas palavras, ao mesmo tempo que eu convido ele para presidir aqui, depois encerrar essa sessão, que eu vou fazer umas breves palavras ali no púlpito. Então,
Senador Cristóvão, por favor, Vossa Excelência, vou fazer uma fala e Vossa Excelência vai concluir aqui os trabalhos, tá bom? Em seguida, concluir. Com a palavra, o senador Hélio José, que representa tão bem o Distrito Federal. Agradeço a Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, que nos orgulha a todos pelas palavras que foram ditas aqui, por sua vida mesmo, em defesa da educação, em defesa de uma sociedade melhor e mais justa. Então, é com muita alegria que a gente divide aqui esse mandato do Senado com o senador Cristóvão e com o senador Regufe, que é o outro senador de Brasília, né? Quero cumprimentar novamente aqui a nossa querida Vera Lúcia Camilo Ribeiro por dirigir os trabalhos aqui em Brasília. Vera, eu acho que Brasília é muito importante a gente estar junto, nos colocando à disposição para ajudar naquilo que tiver ao nosso alcance, viu? Quero cumprimentar o senhor Michael McGovern por todas as palavras que falou. Eu acho que, sinceramente, Michael, você colocou o pingo no i, como se diz aqui, né? Colocou a forma da gente poder caminhar de uma forma adequada. Então, muito obrigado mesmo pelas suas palavras e pela sua consideração. Quero cumprimentar o nosso diretor internacional do Rotary, senhor José Albiraci Silva, por essa sessão maravilhosa, por os trabalhos que vêm sendo feitos aqui e no mundo afora, senhor Albiraci. Então, é aquilo que o senador Cristóvão falou, é impagável a dívida que nós podemos ter com cada um rotariano, pelo seu sacrifício, pelo seu trabalho que faz, né, no dia a dia, para dar vara para pescar, e não para dar o peixe só pescado, né? Eu quero cumprimentar também a todos os rotarianos aqui presentes, rotarianas, e dizer que essa organização que vocês têm de governador, de representante, é muito bacana, muito legal. Pois um dia eu quero até conversar com um de vocês para poder entender melhor essa organização tão, né, Cristóvão, tão bacana que se tem aqui. Umas breves palavras, vamos lá. Nessa sessão especial comemorativa dos 100 anos, senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores e senhores rotarianos aqui presentes, a presente sessão especial que festeja os 111 anos da fundação do Rotary Internacional e do centenário da criação da Fundação Rotária é uma eloquente demonstração do quanto essas entidades são reconhecidas por sua contribuição para a construção de um mundo melhor, um mundo onde haja esperança. E essa esperança o senador Cristóvão aqui apontou, que é a educação, né? Ao longo do tempo, o Rotary Internacional e a Fundação Rotária se firmaram perante a comunidade internacional como agentes na promoção da ética pessoal e profissional e como parceiro na busca do melhor entendimento entre os povos. Nesse mundo tão difícil, tão desigual, essa parceria entre os povos é muito importante. O que mais impressiona, senhor presidente Cristóvão Buarque, nessa belíssima trajetória do Rotary, desde sua criação, em 1905, é o fato de que suas propostas permanecem inalteradas, ao mesmo tempo em que sua atuação se diversificou. Não é só polio, é o tanto de coisas que vocês fazem que, né? Impressiona também a longevidade de uma instituição que, mesmo no mundo contemporâneo, marcado pela competição e pelo individualismo, continua inarredável em seus objetivos de promover a paz e a cooperação. Muito importante. Não admira, portanto, a escolha do lema do Rotary para o período de 2016 a 2017, Rotary a serviço da humanidade, né? Esse lema, junto com o lema da campanha da fraternidade, que nós comemoramos aqui há uma semana atrás, numa segunda-feira, né, com uma sessão solene como essa, que nós homenageamos aqui a CNBB, o CONIC, pela felicidade nesse momento que ele está nessa crise de dengue, nessa crise de zika, nessa crise de doenças que não era para estar aqui no nosso país, né? A campanha da fraternidade discute a questão do saneamento, que é tão fundamental na questão. Mesma coisa aqui, essa questão desse lema, Rotary a serviço da humanidade. Muito importante, e cada um dos rotarianos do Brasil, que, igual o nosso presidente aqui falou, pode somar
aos esforços governamentais, aos nossos esforços, no sentido de conscientizar as pessoas que nós precisamos acabar com esse mal no nascedouro. Temos que nos livrar de qualquer possibilidade de água empoçada, né, água parada, para evitar que esse mal tão grande da microcefalia e outros, causado pela zika, causado pela dengue, causado pelo chikungunya, nos atinjam, né, a nossa população. Conforme anunciou durante a Assembleia Internacional de San Diego, o presidente recentemente eleito do Rotary, John Garm, o lema é esse, a serviço da humanidade. O lema, como os demais escolhidos em gestão anteriores, enquadra-se no lema principal da instituição, que remonta aos seus primórdios, que é dar de si antes de pensar em si. É aquilo que o nosso nobre senador Cristóvão aqui falou. É um sacrifício contínuo. Um rotariano não mede esforço para ajudar o outro irmão. Então, isso é importante demais. Na verdade, era esse o estado de espírito de Paul Harris e um grupo de amigos, quando no dia 23 de fevereiro de 1905, em Chicago, fizeram a primeira reunião de um clube de amigos dispostos a promover a ética, a camaradagem e serviço à comunidade, nobre senador Cristóvão, com $26,25. Olha que importância, né? E conseguiram fazer o tamanho que hoje é o Rotary. Não imaginavam, evidentemente, que suas propostas teriam tamanha ressonância e que encontraria tamanha adesão. Apenas 5 anos após aquela reunião, o clube já obtivera repercussão em grande parte do território dos Estados Unidos, dando origem à Associação Nacional dos Rotary Clubs. 5 anos apenas. 2 anos depois, a criação de um Rotary Club na cidade canadense de Winnipeg justificava a mudança do nome da entidade para Rotary Internacional. Já tinha saído das fronteiras dos Estados Unidos. E no ano seguinte, em 1911, o Rotary chegava à Europa, com a abertura de um clube em Dublin e em Londres. Desde então, as propostas de Paul Harris e seus amigos ganharam o mundo, congregando atualmente mais de 1.200.000 associados em mais de 34.000 clubes presentes em quase todos os países. E nós temos o orgulho de ter alguns desses clubes aqui em Brasília, que tanto nos ajudam. O espantoso crescimento da instituição requeria uma estrutura que desse suporte financeiro às atividades comunitárias e filantrópicas. Assim surgiu há 100 anos a Fundação Rotária, que administra um fundo de doações de rotarianos e amigos para financiar programas humanitários em numerosos países. Essa estrutura permitiu, por exemplo, que o Rotary se envolvesse com a saúde pública, tornando-se parceiro de entidades como a Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, que hoje tem essa parceria tão importante com o Rotary. É de se destacar, senhor presidente, entre outras tarefas humanitárias, que o Rotary Internacional se propôs a realizar o programa Polio Plus, que visa a erradicação mundial da poliomielite. Esse, aliás, foi um dos programas do Rotary Internacional destacado pelo presidente John Garm, pois a poliomielite, que há poucas décadas afetava centenas de milhares de crianças, está hoje prestes a ser erradicada, existindo na forma acadêmica apenas no Paquistão, da forma endêmica apenas no Paquistão e no Afeganistão. Estamos em uma encruzilhada, olhando para um ano que poderá ser conhecido como o maior da história do Rotary, o ano em que o mundo verá o último caso de pólio, diz John Garm, aos governadores eleitos na Assembleia Internacional de San Diego. E isso graças ao trabalho que o Rotary faz também, e muito. A atuação na área da saúde é um dos destaques da programação de atividades do Rotary. Entretanto, não se pode ignorar sua contribuição no aprimoramento da educação, igual o nosso senador Cristóvão aqui colocou, e na promoção de uma cultura entre os povos, entre outras questões. Milhares de jovens profissionais participam do programa de intercâmbio da instituição para estudar no exterior, e milhares de bolsas de nível superior têm sido concedidas a todos os anos. Eu, senador Cristóvão, tenho uma filha na Escócia. Eu sei o tanto que é importante uma parceria para que a gente possa ter jovens no exterior se educando, igual a Vossa Excelência aqui colocou. E o Rotary tem feito um trabalho excepcional nessa questão. O engajamento da juventude nas atividades rotarianas, a propósito, é uma realidade. Nesse aspecto, merece destaque
o Interact Clubs, que congregam jovens patrocinados pelas próprias associações para desenvolver ações em favor da comunidade. O primeiro Interact Club, sigla que significa International Action, Ação Internacional, foi fundado em 1962 na Flórida e outros logo foram criados pelo mundo afora, né? Em suas atividades, esses jovens, ao mesmo tempo em que faz amizades duradouras, também desenvolve o espírito de liderança, faz contatos internacionais e se envolve em projetos comunitários. Para isso, os Interact Clubs promovem pelo menos 2 projetos anuais, um voltado para a ajuda à escola ou à comunidade e outro voltado para a compreensão internacional. O Brasil, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores rotarianos aqui presentes, tem sido altamente receptivo às propostas formuladas naquele longínquo ano de 1905 por Paul Harris. O primeiro Rotary Club chegou ao nosso país em 1922, com a fundação de uma agremiação no Rio de Janeiro, seguido de outra 2 anos depois em São Paulo. Desde então, a instituição não parou de crescer em nosso território, comprovando a identificação dos brasileiros com os objetivos da entidade internacional, que pode ser resumido no tripé: relacionamento social, relacionamento profissional e serviço comunitário, o que é muito importante. Essa identificação, nobre senador Cristóvão, fica evidente também na expressiva participação dos dirigentes brasileiros na administração internacional do Rotary Internacional, que já foi presidida pelo paulistano Armando de Arruda Pereira, um paulistano, que foi dirigida pelo carioca Ernesto Embaçaí de Melo, que foi dirigida pelo santista Paulo Viriato Correia da Costa, né? Em sua gestão, Paulo Viriato manifestou permanente preocupação ecológica, tendo cunhado a frase "preserve o planeta", que se tornou um verdadeiro lema para milhões de pessoas. Sua proposta de preservação da natureza deu origem a um dos programas permanentes do Rotary e ao plantio de mais de 10 milhões de árvores. Então, isso é um legado que o Viriato nos deu e que nós temos que agradecer o resto da vida, né? Aqui em nossa região, temos 70 clubes que conformam o Distrito 4530 da nossa presidente que está aqui. São pessoas que há algumas décadas têm agido em favor da dignidade humana, quer por meio das iniciativas localizadas, como contra a fome, quer no patrocínio de ações da saúde e assistência social, né? Os rotarianos estão presentes em nossa sociedade, sempre promovendo o bem, como, por exemplo, tem feito o Rotary Clube do Gama, que organiza há 22 anos a Caminhada da Paz. 22 anos se junta um grupo significativo dessa cidade de Brasília, chamado Gama, para caminhar e louvar a promoção da paz, né? Isso tudo comandado pelo Rotary, evento que já foi incorporado no calendário oficial do Distrito Federal pela Lei 4708 de 2011. No próximo dia 17 de abril, a partir das 7h30 da manhã, com concentração no estacionamento do estádio Bezerrão, na Vila Olímpica do Gama, vestidos de camisetas brancas, milhares de rotarianos estarão caminhando pela paz. Tomo a liberdade de convidar, nobre senador Cristóvão, Vossa Excelência, e todas as pessoas aqui presentes, e aqueles que nos assistem pela TV Senado, a se somarem a essa importante iniciativa, na qual estive o ano passado e pude testemunhar, com a minha presença, a importância dessa Caminhada da Paz que acontece lá no Gama. Seu Paulo Lino, estamos às vésperas de um evento, senhoras e senhores senadores, senadoras e senhores e senhoras rotarianos aqui presentes, que reunirá nessa capital, neste fim de semana, um grande número de rotarianos. É com grande satisfação que esta Casa Legislativa, o Senado Federal, enaltece os 111 anos do Rotary Internacional. E mais ainda, quando Brasília recebe mais de 200 presidentes de clubes de todo o Brasil, no Seminário de Treinamento de Lideranças Rotárias. Ao ensejo, aproveito para congratular-me com os participantes do evento, com toda a comunidade rotária, augurando muito sucesso em suas realizações e o pleno reconhecimento da comunidade internacional.
O senador Renan não pôde vir, mandou um abraço a todos, tá? Solicitou para a gente poder dirigir aqui, ele está viajando, não está em Brasília, né? O nosso senador Serra também está viajando, lamentou não poder estar aqui. Chegou? Está aqui, Serra? Oh, chegou! Serra, por favor, para a mesa. Para a mesa, nosso signatário principal, número 1 dessa sessão solene. Você vai falar na próxima, né? O senador Cristóvão passa a palavra para você. Então, é com alegria que Serra está aqui entre nós. Então, eu achei que ele tinha ido para São Paulo. Que bacana, fico muito feliz, a gente vai poder ouvir as palavras dele, que eu achei que eu ia encerrar aqui as falas, mas não. Nós vamos ter o prazer e o privilégio ainda, né? O senador Cristóvão, que vai estar dirigindo a parte final, né? De nós ouvirmos o nosso presidente Serra. Que alegria. Muito obrigado a todos. Conte conosco, conte comigo, com o senador Cristóvão, com o senador Regufe, que nós pudermos ajudar, né, senador? O Rotary pode contar conosco aqui da bancada de Brasília. Muito obrigado a todos. Um abraço. Ao mesmo tempo que eu agradeço ao senador Hélio José e o convido a reassumir a presidência, eu quero convidar com muita satisfação ao senador José Serra para fazer uso da palavra, ele que foi a pessoa que tomou a iniciativa desse evento, e cumprimentar essa grande figura que é o deputado Antônio Embaçaí, que está presente aqui. Muito obrigado pela presença. Senador Serra. Queria dar meu boa tarde a todos e a todas. Quero dizer que, para mim, foi um motivo de satisfação ter feito o requerimento para essa sessão especial do Senado em relação ao Rotary Club. Foi uma distinção, encarei como uma distinção poder apresentar, ter tido a ideia, recebido a ideia de apresentar o requerimento. E quero dizer que o Senado ficou muito bem representado aqui com os nossos senadores, o Hélio José e o Cristóvão Buarque, que são rotarianos desde criancinhas, mesmo sem saberem. O Cristóvão é uma pessoa que tem uma longa folha, é da minha geração, uma longa folha de serviços em função do investimento em capital social. O Rotary é o campeão mundial de investimento em capital social. Essa é a questão, o aspecto que eu acho o mais importante de todos. Eu vi há algum tempo um livro de um rotariano, David Putner, pode ser? Que chamado Bowling Around, que precisamente mostra a perda que tem sido para os Estados Unidos a dilapidação desse capital, o enfraquecimento desse capital. O Rotary é o maior investidor do mundo em capital social, uma vez que é a entidade não governamental que presta serviços sociais com o maior número de voluntários no mundo inteiro. E a sua seção brasileira tem feito coisas ao longo dos anos que muito nos orgulham e que, aliás, eu tive a oportunidade de compartilhar quando fui ministro da Saúde. Fizemos várias ações conjuntas. Na época, eu diria que o Rotary e a Pastoral da Criança foram as duas entidades parceiras principais no âmbito da sociedade brasileira do nosso trabalho na saúde. Portanto, tenho todos os motivos para ficar feliz com esse 100º aniversário do, como se chama, um nome heterodoxo, que nem sempre a gente lembra, na ponta da língua, Fundação Rotária. Acredito que alguém que fala inglês não vai saber dizer Rotária. E os 100 anos de fundação do Rotary, 111 do Rotary Internacional e 100 da Fundação Rotária em nosso país. Portanto, dou meus parabéns a todos, fico satisfeito pela acolhida que os nossos dois senadores proporcionaram e espero que tenham um fim de semana bastante produtivo e agradável aqui na capital brasileira. Muito obrigado, um grande abraço a todos e, acima de tudo, parabéns.